Falar hoje. Ah, o post da live é bastante ilustrativo, não é? É o caminho do meio, ou seja, a forma como o patriarcado nos deixou feridas, oprimidas, traumatizadas, e a forma como posteriormente ou paralelamente o matriarcado nos deixou também exaustas, sem tempo para descansar, no topo das capacidades na mochila que se carrega, e de que forma é que tanto um como o outro é o bater do ponteiro nos dois extremos. Portanto, a live chama-se O Caminho do Meio, exatamente por causa disso. Antes de mais, tu que me estás a ouvir, eu gostava que tu pensasses numa coisa, que é o seguinte. O patriarcado é basicamente uma sociedade, um sistema em que a maior figura da autoridade, o maior líder é um homem. No caso de uma família, é ele o pai, o homem. O matriarcado, por sua vez, é uma sociedade ou um sistema familiar, porque estas duas palavras, patriarcado e matriarcado, estão diretamente ligadas ao conceito de família e ao conceito em que a maioria de nós foi criado. E o matriarcado é exatamente a mesma coisa, só que o modelo que se segue, o líder, a figura máxima da autoridade, é uma mulher, a mãe. E tu que me estás a ouvir, eu gostava que pensasses e que me dissesses, se quiseres, ou que pensasses para ti, em que contexto é que tu cresceste? Se foi num contexto de matriarcado ou se foi num contexto de patriarcado. Ou seja, se tu és de uma família típica, se tiveste mãe e pai, foi assim que foste criada, quem é que era o líder máximo, a figura da autoridade? Se era a mãe, se era o pai? E eu acho que explico já porque é que estou a fazer esta pergunta. Porque aquilo que mais aparece e que, se vocês já me ouviram falar outras vezes, ou se até já fizeram uma constelação comigo, é provável que eu já vos tenha passado a palestra que nós temos a consciência individual, que é a da Liliana, a tua que me estás a ouvir, algumas coisas tu pegaste e levaste adiante, outras coisas tu própria ou tu próprio já geraste e são tuas, é o que vai seguir em frente de ti. No entanto, nós temos o segundo nível de consciência, que é o sistema familiar, e depois estamos todos também submetidos ao inconsciente coletivo. E há um inconsciente coletivo para o país que nós vivemos, para o continente e para, em último recurso, para o mundo inteiro, na condição de humanos em que há uma regra perante os campos morfogenéticos que foi estabelecida por um biólogo, que nós nas constelações usamos o trabalho dele, grande parte delas se baseia nisso, em que ele diz nenhum indivíduo que pertence a um sistema, ouve bem isto e na forma transversal que isto se aplica, nenhum indivíduo que pertence a um sistema consegue deixar de influenciar ou de ser influenciado. Portanto, isso és tu para a tua família, tu para o teu trabalho, tu para o país onde vives, és tu para o mundo. E a pergunta de se vocês nasceram e foram criados sob um conceito matriarcal, com a mãe cabeça de família, ou sobre um conceito patriarcal, com o pai conceito de família, é porque eu vejo uma coisa muito engraçada e muito transversal às constelações que faço e às pessoas com quem tenho o gosto de interagir, que é, em teoria, eles viveram uma vida patriarcal, no entanto, eles, na verdade, viveram uma vida matriarcal. Eu estou-me a lembrar de uma coisa fresca, deve ser uma das últimas 5 constelações que eu fiz, que já não me lembro de quem era, mas que a menina que estava a ser constelada, ela me dizia assim, já não sei se era dos pais ou dos avós. A minha mãe, imaginem, dizia-nos, nós temos que jantar a esta hora. No entanto, era ela que verbalizava isto, mas era o meu pai que mandava. Ou seja, havia este papel fluido,
ou às vezes o mais comum até é, na verdade são as mulheres que mandam, mas para a etiqueta, para a fotografia que passa, ainda é patriarcal. Portanto, se estás aqui, desafia-te, faz essa autoanálise de como é que foste criada, se era então no patriarcado ou no matriarcado, porque muitos de nós em Portugal foi matriarcado, sem dúvida. Eu já vou explicar talvez o porquê. O patriarcado é uma palavra que é pesada e que, se nós nos conectarmos ao campo de conhecimento inconsciente dessa palavra, provavelmente, se quiserem, escrevam nos comentários. Quando vocês ouvem patriarcado, que outras palavras é que vêm logo em linha? Começo eu, por exemplo, eu penso em patriarcado, penso em opressão, em submissão, em retirada do poder às mulheres, paternalismo. No entanto, o que é que na verdade aconteceu? Nós vimos de uma realidade, nós vimos de um passado que na verdade ainda é muito próximo, porque se nós pensarmos na realidade das nossas bisavós, das nossas avós e algumas pessoas ainda das mães, por isso é que eu digo que são décadas ainda muito próximas das nossas, e isto no capítulo da história da humanidade é um soluço, é muito próximo. Elas sim viveram nesse contexto de opressão e de patriarcado, porque não é assim há tanto tempo que as mulheres, por exemplo, começaram a votar, que as mulheres começaram a ter direito a poderem exercer mais profissões. Não foi há muito tempo que as mulheres só podiam ser professoras, enfermeiras, secretárias ou donas de casa. Então a mulher era propriedade de um homem. Portanto, ela passava de ser propriedade do marido e depois havia um ritual, que é o casamento, e a mulher é levada até ao altar pelo pai e ela deixa de ser, isso é simbólico, ou seja, deixa de ser propriedade do pai e passa a ser propriedade do marido. Ouçam estas palavras com a mente ampliada, tá? Não sejam literais. Eu não estou aqui a falar para desvirtuar o casamento. Estou a falar de uma realidade que não se passou há muito pouco tempo atrás, que está muito presente ainda nas mulheres que vieram antes de nós. E não se enganem se acharem que isso hoje em dia no mundo não existe. Também não podemos pensar só na realidade do nosso país, não é? No mundo, esta realidade ainda existe e eu arriscaria-me a dizer que em Portugal também. No entanto, já é bem mais rara. Portanto, a mulher era uma propriedade que deixava de ser do pai e passava a ser do marido. E vocês tinham profissões em que, por exemplo, havia uma altura em que, se as mulheres eram professoras ou enfermeiras, elas não se podiam casar. Ou seja, se não se dava do pai para o marido, dava-se do pai para a sociedade. Tu vais ter este sacerdócio, tu vais exercer esta profissão. Daquelas que te são dadas a escolher, porque ou era isso ou não era mais nada. Portanto, esta realidade está muito encostada a nós ainda. E o que as nossas antepassadas fizeram foi, elas foram passando de braços em braços até chegar a nós informação que é como se elas pegassem e dissessem assim, olha, isto foi essencial para a minha sobrevivência. Eu passo-te isto para que também esteja ao teu serviço. Portanto, esta é a história que nós pegamos em mãos. E nós temos muita facilidade em esquecer este capítulo da longa história da humanidade, que na verdade ele é assim praticamente desde sempre, ou seja, foi muito mais tempo assim do que o contrário, que já começa a ser agora, sem dúvida, as coisas já são muito diferentes, mas nós, num piscar de olhos, que um piscar de olhos são umas poucas décadas, nós esquecemos totalmente disto. Ou seja, o ponteiro vai bater ao outro 80. Por exemplo, eu já sabíamos, no outro dia deparei-me literalmente com uma estatística interessante, que é,
Vocês já repararam que hoje em dia nas redes sociais a pílula e os métodos contraceptivos hormonais estão a ser muito demonizados? Eu arriscaria até a dizer que há rodas de conversa em que se uma mulher disser que toma a pílula, ela tem literalmente outras a apontar-lhe armas, a dizer: olha que isso não te faz bem, olha que isso torna o teu corpo masculino, olha que isso... Bem, e nós não imaginamos o que é que nós estamos a fazer. As nossas ancestrais, e isto é visível a olho nu numa constelação, atrás de outra, atrás de outra, atrás de outra. As nossas ancestrais eram incubadoras. Elas não tinham direito a escolher quando é que elas engravidavam ou não. A pílula, os métodos contraceptivos hormonais começaram a existir, penso que foi ali em 1960. No entanto, até eles serem legais a mulheres solteiras, não foi assim tão fácil. E agora eu faço-vos outra pergunta, esta mais para as mulheres. Como é que seria hoje em dia a vossa relação com o vosso corpo, com a vossa sexualidade, com o vosso estar em relação com um homem, porque neste caso é sobre relações heterossexuais, porque tem que ver com a maternidade, com a reprodução, que naquele tempo não havia maneira de casais do mesmo sexo fazerem, não? Mas como é que era a tua relação com o teu corpo e com a tua sexualidade se tu não tivesses a possibilidade de controlar quando é que tu vais engravidar e quando é que tu não vais engravidar? E isto é uma coisa que talvez vocês possam estar a pensar pela primeira vez, mas isto é importante ao ponto de que esse tal estudo que eu estava a dizer que me deparei, que é, eles fazem uma contagem em 1970, penso eu, do número de mulheres que entravam, aquilo era só sobre os cursos de Medicina e de Direito, e elas eram 10% dos alunos. 20 anos depois, eles voltam a repetir, voltam a fazer o censo, porque em 1970 a pílula não era vendida, ou seja, não era legal, para mulheres solteiras, elas não a podiam comprar. Ou seja, só as mulheres que estavam numa relação, que eram casadas com um homem, é que podiam ter acesso à pílula. E uma coisa muito comum era que o homem decidia se a mulher a tomava ou não. Portanto, 20 anos depois, a pílula já era possível de ser comprada por mulheres solteiras. Eles voltam a repetir esse estudo e eles verificam que, após isso, o número já era de 50% de mulheres no total das inscrições para os cursos universitários. Imaginem o que é vocês não conseguirem controlar todos os casais do mundo, praticamente, não é? Vão ter relações sexuais. Imaginem o que é vocês não conseguirem controlar uma coisa que obrigatoriamente, quase, faz parte de uma relação amorosa entre duas pessoas. Portanto, as mulheres não tinham qualquer controlo sobre o seu próprio corpo. E isso é um grande feito, isso é uma grande aquisição. Até porque o que é que durante muitas gerações passou sobre o parto? O parto, esta é a mensagem que corre em algumas linhas ancestrais. O parto é perigoso para a mãe e para o bebê, porque na história de todas nós houve umas mais próximas, outras mais afastadas. Houve uma mulher que morreu no parto, ou que morreu ela, ou que morreu o seu bebê. Portanto, porque nós hoje temos uma estrutura de cuidados de saúde espetacular, tanto no pré como no péri, como no pós-natal, antigamente não. Elas não só não controlavam se perante as relações sexuais engravidavam ou não, como elas também não tinham os cuidados necessários para garantir que a vida delas e daquele bebé vingava. E isto dava também muito asa aqui ao aborto ilegal.
E o que é que o aborto ilegal trazia? Uma alta taxa de mortalidade. Às vezes não direta, mas por infecções que se perpetuavam, e isto era um real ataque ao ser feminino, não é? Não tudo por causa da mulher não poder controlar a sua natalidade, mas em grande parte. E vocês pensam assim, isso é uma realidade tão distante, está louca, olha o que ela foi trazer. Ok, então olha, eu vou-te dizer assim, no último quarto de milénio, ou seja, nos últimos 250 anos, há uma tendência clara para, por casal, o número de filhos está a diminuir cada vez mais. Isto começou no último quarto de milénio. Portanto, e se eu disser assim, isso existe em todo o mundo, menos na África subsaariana e no sul da Ásia. Porquê? Porque elas não têm acesso aos meios contraceptivos e as que têm também não a podem tomar porque os maridos não permitem. E esta realidade é muito distinta e dispar em quilómetros e em consciência da nossa, mas se nós pensarmos que o que está em cima está em baixo, que o que está no macro está no micro e que o que está dentro está fora, nós percebemos que nós somos um indivíduo, mas nós pertencemos a um coletivo. E isto vinha nas nossas ancestrais, graças a Deus nós já não passamos por isto, mas ainda há mulheres no mundo que o passam. Portanto, alguma coisa de importante há aqui para nós olharmos. E vocês já devem ter ouvido falar do trauma transgeracional. As boas notícias são que o que passa a nível transgeracional não é só o trauma, passam também as virtudes, os talentos. Eu vou até dar um exemplo, para isto não ficar assim bem dramático. Mas, para além disso, ainda acontecer hoje em dia no mundo, com algumas meninas e mulheres, isso veio diretamente das mulheres que nos deram vida até nós. Porque o nosso corpo não apareceu do nada, não é? Nós viemos de uma mãe e de um pai e eles trazem DNA, eles trazem informação genética e epigenética, que são também memórias, situações, destinos, e que nos é entregue em mãos, para nós fazermos algo de bom com isso. Então, se aquilo que nos é entregue em mãos é os homens têm poder sobre o meu próprio corpo, eu não consigo ter mão sobre quando eu engravido, sobre quando eu não engravido. Por causa disso, eu não posso também fazer planeamento familiar, porque o não planeamento familiar está na boca de todos nós, é uma coisa que nós gostamos muito, mas isso é uma palavra muito ocidental. Ainda há muitos países que não têm acesso a, não é? É a autêntica roleta russa da vida. É o que é. E é isso que nos é entregue em mãos. Os medos do parto, a possibilidade da vida poder não vingar. E depois, nós, já na nossa geração em específico e nas gerações próximas, começamos a viver um paradoxo, que é o que vinha de trás dizia-nos assim: atenção que o sexo é perigoso, atenção que cada tiro, cada melro, porque era o que elas sabiam. Atenção para não engravidares. Quantas de vocês ou ouviram histórias, não diretamente convosco, do género: vai o primeiro período àquela menina, agora é que é um problema, porque agora entra em idade fértil. E isso não parece uma coisa normal, não é? Isso não é assim. Mas isto vem de trás. E as palavras elas não são sem pai e sem mãe. Elas vêm por algum motivo, elas têm contexto. E o contexto é a história da humanidade. Está mais do que visto que a história, especialmente a não entendida, ela repete-se. Portanto, nós, na nossa geração e nas gerações próximas, nós ainda vivemos um paradoxo mais louco, que é, toda a gente nos disse que cuidado para não engravidares, ou seja, pintou-se a sexualidade e tudo isso como um perigo iminente, não é? Mete aqui o nosso sistema flee or fight. E depois o que acontece a muitas mulheres é que, afinal, isso não é verdade.
porque depois elas, quando querem engravidar, não conseguem. E a infertilidade é uma crescente no nosso mundo, venha ela pelo lado masculino ou pelo lado feminino. Portanto, isto foi batendo nos extremos e chegou a nós e agora revela-se como um paradigma, não é? Isto foi o que o patriarcado nos fez. Será que foi só o patriarcado? Bem, eu diria que foi também o matriarcado. Porque o que é que o patriarcado nos fez? Basicamente, o patriarcado colocou o homem como a posição de autoridade máxima e a mulher como sua propriedade, como eu já expliquei há pouco, e submissa às ordens dele. O que é que isto também causava? Ora bem, se o homem era o líder máximo e a figura económica, muitas mulheres estavam presas. Se por algum motivo elas quisessem sair da relação, ou o divórcio, ou irem viver, por exemplo, com os filhos, não dava. Isto durante anos e anos e anos, e desengane-se quem pensa que isso ainda não acontece. As mulheres estavam de várias maneiras presas ao casamento e aos homens, porque elas na altura não lhes era possibilitado ter uma profissão que elas próprias conseguissem ter autonomia financeira, porque não se viam casas só de uma mulher, certo? E isso ia criando uma codependência que nós podemos agora olhar e dizer que era emocional, mas será que era? Como é que uma mulher se ia separar de uma relação em que, a partir do momento em que ela se separasse, se na altura já tivesse legalmente essa possibilidade, em que a partir do momento em que ela se separasse, ela não tinha como alimentar os filhos. Ela não tinha como seguir a vida dela. Portanto, este sistema construiu vedações à nossa volta. Nós não saíamos, mas também não entrava mais ninguém, mas nós também não saíamos. Mas será que a realidade que nós vivemos foi o matriarcado ou o patriarcado? Porque o matriarcado ou o patriarcado? O homem na liderança ou a mulher? Porque nós realmente já vimos que o patriarcado nos feriu de uma forma muito óbvia e muito fácil de vir aqui e descrever. Mas será que a ferida que nós vivemos agora, mais recentemente, no presente, não será do matriarcado? O que é o matriarcado? É o matriarcado que nós conhecemos. É uma mulher que gera a família, que lidera, que providencia, que é a primeira instância que assegura a tudo e a todos. É comum nós ouvirmos assim. Imagina uma mulher que tem 2 filhos. Ela diz que tem 3, que não é? Que são os 2 filhos e o marido. Portanto, será que esta definição de matriarcado, e a verdade é que nós na Europa, especialmente o sul da Europa, muitos de nós crescemos em casas verdadeiramente matriarcais, em que a mãe era a matriarca, que liderava e que orientava a família, e que sim, o pai podia trazer o dinheiro, podia tratar, por exemplo, das finanças, mas era a mulher que geria todos os elementos da família. Mas o que será que o matriarcado nos fez? E tu, já conseguiste perceber afinal em que sistema é que cresceste? O que é que o matriarcado nos fez ou que ainda nos faz? Deixa-nos muito cansadas, porque isto são 2 extremos. E embora o patriarcado seja aquele que nós... A verdade seja dita, que ele gera raiva. E quantas de nós já não escrevemos frases ou usamos t-shirts? Eu t-shirts nunca usei, mas já várias vezes escrevi e esse era um discurso muito típico em mim há uns tempos atrás. Combate o patriarcado, pertence à resistência. E está tudo bem,
porque demoram 7 gerações em média a virar um comportamento, a entrar numa nova era de atitudes. E é natural que algumas de nós ainda tenham que lutar contra e não a favor de uma posição intermediária. A questão é, nós estando a lutar contra o patriarcado, enquanto um novo sistema já existe, quem é que nós realmente estamos a ferir? Não será a nós próprias? E de que forma é que o matriarcado nos fere? Porque qual é a descrição mais comum que vocês pensem na pessoa média, na mulher média com quem vocês convivem? E isto é válido tanto para homens como para mulheres. Pensem na mulher média com quem vocês convivem. Vocês sentem-na mais oprimida pelos homens do sistema dela. Eu, quando falo sistema, os homens de convívio. Ou vocês sentem-na mais cansada por ter que ser a figura principal da família dela, dos filhos, e o que é que leva uma mulher a fazer isso? É uma atitude compensatória de que, quando o homem não ocupa o seu lugar, a mulher imediatamente tem que entrar e assegurá-lo. E se nós olharmos para a história do nosso país e em parte também para o mundo, o que é que nós tivemos? Nós tivemos guerras, nós tivemos homens, pais e filhos que iam e que não se sabia se voltavam, e alguns não voltaram mesmo. Nós temos, por exemplo, localidades em Portugal em que grande parte da população vivia da pesca e eram também homens que iam, saíam para o mar e que também era um risco iminente, nunca se sabia se eles voltavam. Quem é que ficava com a casa? Quem é que ficava com as crianças? Porque os meninos só iam para a guerra se já tivessem idade. Quem é que ficava com as crianças? Quantos e quantos e quantos de nós não temos na nossa linha ancestral relativamente próxima homens que foram para a guerra e que não voltaram e que as mulheres tiveram que assegurar sozinhas? O que é que isso cria? Também é um feminino ferido, mas não é por o masculino o ter oprimido. É por o masculino ter faltado. E quando o masculino falta, a mulher tem que se fortalecer, entrar numa atitude executiva para que nada falte, tanto a ela própria como aos filhos. E porquê é que toda esta live sequer começou? Porque ao falar com uma menina, ela contava um padrão familiar de avó, mãe e ela, filha, e depois ela já como mãe, ela para com o filho dela. E eu decidi dar um contributo. Então eu falei-lhe de algumas coisas que eu conhecia, que podiam contextualizar aquilo que ela estava a viver. E ela respondeu-me e disse assim, e basicamente aquilo que eu lhe falei foi da dinâmica do amor interrompido, que eu já vou explicar. E o que ela me disse foi, eu estou toda arrepiada, isso realmente faz sentido, mas como é que isso é tão verdade e como é que isso acontece tanto? Porquê? Então, o que é o amor interrompido? O amor interrompido é quando, por algum motivo, nós somos impedidos, tanto homens como mulheres, de fazer o caminho até à nossa mãe. Porque todos nós nascemos na esfera da mãe e é lá que nós nos mantemos fisiologicamente nos primeiros tempos. É lá que nós vamos buscar a segurança, é lá que nós vamos buscar o alimento e é lá que nós vamos buscar uma coisa muito importante que os outros animais conseguem sobreviver sem, mas nós, animais humanos, não conseguimos, que se chama vínculo. Os outros animais são super independentes, eles com horas de vida já estão em cima das patinhas deles, já estão a ir procurar o alimento, já andam de pé a integrar-se no clã, mas nós não. Nós somos extremamente dependentes até mais ou menos aos nossos 5, 6 anos de idade. Portanto, nós, aquilo que a consciência sistémica estuda são
os primeiros dois sucessos, que é o primeiro é o nascer, é um sucesso para a mãe e para o bebê. O segundo é conseguir chegar ao alimento, o movimento de conseguirmos chegar à nossa mãe. E o terceiro pode interpretá-lo como o vínculo, porque nós realmente não conseguimos sobreviver como seres humanos sem fazermos esse vínculo. Seja qual for a história que nos veda o nosso caminho em relação à mãe, nessa infância precoce, quando saímos dessa fase uterina para um mundo que nós não conhecemos e que, tanto quanto compreendemos na altura, nos é hostil, e que durante bastante tempo nós não sabemos quem somos nós e quem é a nossa mãe. Nós vivemos numa simbiose. E essa simbiose é espiritual, mas ela é também física, porque ela nos portou durante aquele tempo e nós, fisiologicamente, não sabemos os nossos limites, os nossos extremos, e aquela interação simbiótica mantém-se. Mais tarde, as meninas voltam para a esfera da mãe, mas já não é nestes termos. Voltam se tudo correr bem, mas já não é nestes termos. Portanto, e é como diz o Freud, e é como diz toda a gente neste mundo, não é? Nós andamos com as mães a vida toda. Este assunto toca a campainha a vida toda. Portanto, neste movimento obrigatório para o ser humano, se por algum motivo ele é interrompido, nós temos uma das maiores feridas da humanidade e uma das mais transversais, que se chama o amor interrompido. E porquê que tantos nós a temos? Que era o início de toda essa conversa com essa menina, que ela perguntava, isso faz-me tanto sentido, porque que isso é tão transversal, porque que isso há de acontecer tanto? Bem, porque as nossas mães passaram-nos em mãos aquilo que elas também receberam. E se a mãe delas não lhes conseguiu dar mais, foi porque a mãe delas também não teve mais. A magia disto é que nós só podemos dar aquilo que temos, mas nós conseguimos, e as mães de muitas de nós conseguiram fazer isso, nós conseguimos criar a magia de dar aquilo que não temos. Ou seja, nós pegamos naquilo que nós recebemos e mesmo assim, às vezes não sabemos bem como, nós ainda criamos mais um pouco e passamos à geração adiante. Mas se a geração que estava antes de ti, a tua mãe, aquilo que recebeu em mãos foi uma mãe que não olhava para ela, porque tinha que se fortalecer para tomar conta de toda a casa, porque o pai não estava. Ou porque o pai estava, mas não era diligente. Essa mãe, em grande amor, o que é que ela fez? Pegou e executou. Mas o que é que a criança sentiu? Que não foi vista, que não teve amor, que cresceu em autogestão e teve essa dinâmica de amor interrompido para com a mãe. Mas depois nós se formos ver a mãe da mãe, algo similar também se passou entre a avó e ela. Portanto, algumas foi, especialmente mais lá para trás, o patriarcado que as feriu, porque elas realmente não podiam ter expressão. O feminino, num regime patriarcal propriamente dito, não é seguro o feminino viver. E para além de não ser seguro, ele é temido, porque as mulheres são as guardiãs daquilo que o mundo não vê, mas que elas sentem. E os homens não veem, mas as mulheres sentem. E isso é um campo de conhecimento invisível. E isso é temido, porque aquilo que é desconhecido é obrigatoriamente temido. Se a figura da autoridade, se o líder, há uma área que ele desconhece, o mais natural é oprimir. Portanto, quanto mais lá para trás, o mais provável é que essa tenha sido a ferida colocada nessas mulheres, mas mais para perto o que nós observamos é que já não é tanto o patriarcado. É a figura da mulher matriarcal,
a ter que assegurar, a ter que dirigir, aconteça o que acontecer. E se nós pensarmos quando nos acontecia alguma coisa, por quem é que nós chamávamos e quem é que nós pegávamos para tratar, seja do que fosse, muitos de nós era a mãe. E em muitos de nós a mãe era a figura líder na casa. Portanto, frio de maneira diferente, mas frio na mesma. Qual é o caminho do meio? Que já se começa a traçar e que certamente já se começa a viver e que cada um de nós somos parte integrante disso. É a relação, o sistema, a realidade em que as mulheres podem ser mulheres e em que os homens podem ser homens. E nós aqui não estamos só a falar de casais heterossexuais, porque mesmo nos casais do mesmo sexo, e é importante falar disto porque muitas vezes, e se olharmos para a história do mundo como mundo e de nós como pessoas, as minorias são esquecidas. Pior do que serem esquecidas é que elas são ostracizadas. São olhadas como desviantes, como não dignas, como vergonhosas. Mas já que estamos a falar de polaridades e de relacionamentos, o caminho do meio é as mulheres serem mulheres e os homens serem homens. E quando nós temos pessoas em relações do mesmo sexo, e se, por exemplo, se elas vêm constelar, é óbvio que, mesmo elas sendo do mesmo sexo, há uma que vibra numa polaridade mais masculina, sendo suportada pela feminina, e há outra que vibra numa polaridade mais feminina, sendo suportada pelo masculino. E muito rapidamente, o que é esta relação saudável? O que é a mulher ser mulher e o homem ser homem? E este é o porquê de eu não deixar a live aqui no Instagram. Isto é um assunto polémico porque, se for interpretado de forma literal, é muito perigoso. É limitado, mas é muito perigoso. E nós já não estamos numa altura da evolução do planeta e da humanidade em que nós tenhamos que ser literais. Nós já temos permissão para que o nosso pensamento vá um pouco mais além. Quem veio antes já pagou um preço muito alto, já pagou destinos muito difíceis, para que nós agora também possamos também queiramos fechar as persianas e limitar-nos ao muito pouco, ao imediato. Portanto, convido-vos a ver um pouco mais além. O feminino consegue ser o feminino quando o masculino lhe oferece um local seguro para estar, para ser, para se vulnerabilizar e, em última instância, para gestar. Porque eu não posso dizer que nenhuma mulher consegue gestar num ambiente de insegurança, porque a vida faz milagres e a verdade é que conseguem. Então eu vou dizer assim, nenhuma mulher quer gestar num ambiente em que se sente insegura. É uma coisa muito intuitiva, é o fazer o ninho. O ninho é um local seguro em que ela própria administra, conhece e consegue antecipar. Portanto, o que é o feminino a ser feminino? É ter tempo para descansar, é ter tempo para sentir o corpo, dar uma folga à cabeça, ao pensamento acelerado, à mentalidade executiva do que é que eu tenho que fazer, onde, quando, como, com quem. Sim, sobre 24 horas. É dar espaço para olhar para o belo. As mulheres são as sentinelas do belo neste mundo. Se vocês entrarem numa loja de roupa para homens, tem 3 ou 4 cores. Azul, castanho, branco e verde, talvez. Se vocês entrarem numa loja de roupa para mulheres, vocês saem e não contaram as cores todas. Se vocês perguntarem a um homem quantas cores existem, e se vocês perguntarem a uma mulher, a percepção é totalmente diferente. A mulher visualmente vê uma infinidade de opções do belo. As mulheres são as portadoras do belo neste mundo. E está tudo bem, são apenas naturezas diferentes.
As mulheres são conhecedoras dos processos internos, daquilo que é gestado. Atenção que aquilo que é gestado não são só crianças. É tudo o que é dentro de um universo interno, que os outros não veem e que ela própria não sabe que recursos tem, mas sabe que eles vão ser os necessários, tempo após tempo, fase após fase, para levar aquilo adiante. Seja um projeto, seja uma criança, seja uma nova forma de vida, seja uma relação, seja um trabalho. As mulheres são as proprietárias de tudo isto. E os homens, o que é que eles são? Eles são a energia da força. Os homens são coragem. E coragem é agir com o coração. São coragem, são quem nos leva para o mundo. São o impulso para fazer, para assegurar. Um homem fica mais vivo, consegue estar numa relação estável e não era estável que eu queria dizer, era saudável, quando é honrado. A energia masculina eleva-se quando é honrada, quando é vista. E a energia feminina consegue estar numa relação saudável quando é assegurada, cuidada. Os homens querem ser honrados, as mulheres querem ser cuidadas. Os homens querem ser vistos, querem que as mulheres acreditem que eles conseguem fazer, que eles conseguem tratar, que eles conseguem providenciar. E as mulheres querem ser cuidadas, asseguradas, nutridas. Portanto, isto são as duas polaridades. Nós podemos tentar firmarmos-nos numa só, e talvez isso tenha o nome de machismo. Ou seja, nós podemos tentar escolher um sexo dominante acima do outro, e o que nós vamos fazer é que vamos ferir o outro e vamos acabar também por ferir esse próprio sexo pelo qual nós lutamos. E também podemos fazer ao contrário. Podemos escolher ser radicais, podemos escolher ser um feminismo extremista e olhar todos os homens como não merecedores, eles são todos iguais e como simplesmente não merecedores de estar com mulheres, serem inferiores. Nem um nem o outro é saudável. Mas mais importante do que isso, tanto um como o outro deixa ambos os lados exaustos. Portanto, talvez a opção seja mesmo o caminho do meio, em que as mulheres têm espaço para ser mulheres e os homens têm espaço para ser homens. E nós já vimos que por todas estas dinâmicas, tanto pelo masculino exaltado, que oprime, como pelo feminino, também ele exaltado, que precisa de ficar só nos seus próprios pés e que precisa de se cansar muito para fazer a vida delas próprias e da família seguir adiante, ambas as situações não são boas para nós. Mas em relação às mulheres, propriamente dito, a experiência do maternar e a experiência que as vossas mães vos entregaram em mãos veio um pouco desta guerra de sexos e do poder vigente na altura, porque a experiência de maternar depende do homem com quem se teve a oportunidade de maternar e também das figuras de autoridade à nossa volta e daquilo que a nossa própria mãe, o nosso conhecimento intrínseco de feminino, nos deu e nós passamos isso adiante. Eu gostava de vos aconselhar um livro, já que nós estamos no março, que é o mês das mulheres, que se chama As Mulheres... Ops, espera aí que eu tenho aqui o marcador para vos ler uma passagem. Que se chama As Mulheres Correm com os Lobos, que é um dos meus livros favoritos. Ele não é para ler de uma vez, ele é escrito por uma psicanalista que se chama Clarissa Pinkola Estés, que ela decidiu honrar a ancestralidade dela, que era um conjunto de mulheres que se curavam através de contar contos.
E a verdade é que ela é uma psicanalista brilhante e ela fala também através das consultas dela. Então, o que é que este livro é? Este livro é um conjunto enorme de contos em que ela pega em contos super conhecidos. O meu favorito neste livro é O Patinho Feio. E ela os conta e depois ela faz uma análise psicanalítica. Portanto, ela analisa todas as personagens, os contextos, os enredos e ela passa isso para as nossas mãos para nós olharmos no decorrer da nossa vida como é que isso se encaixa. É um livro para se ler ao longo do tempo, capítulo a capítulo, porque cada conto é muito pesado e aposto que vocês vão dar por vocês a chorar às vezes sem saberem pelo quê. Mas como esta live é motivada pela ferida materna e pelo amor interrompido para com as nossas mães, eu hoje estive aqui a folhear este livro que para mim foi uma absoluta bíblia e eu encontrei um parágrafo que eu gostava de vos ler. Pode-vos fazer sentido para vocês que estão a ouvir agora e para quem ouvirá depois. E encerramos assim a nossa live, que também já são horas de dormir. Isto é uma passagem da Clarissa sobre as mulheres a quem a mãe as feriu. E acho que a menina que me fez aquela pergunta que deu início a toda esta live está aqui a ouvir e também é dirigido diretamente para ti. Passo a expressão. Então, isto é sobre as mulheres que se sentiram magoadas pelas mães e que elas sentem que perderam essa peça do puzzle essencial para se poder viver e que elas sentem que estão partidas para todo o sempre, incompletas. Então, eu vou começar a ler. Mas o que dizer de mulheres que tenham passado realmente por uma experiência de mãe destrutiva na sua infância? É óbvio que esse período não pode ser apagado, mas pode ser atenuado. Não se pode dourar a pílula, mas pode-se reconstruí-lo agora, devidamente. Não é a reconstrução de uma mãe interior que mais as assusta, mas sim o receio que tenha morrido algo essencial, algo que nunca mais se possa trazer de volta à vida. Algo que não foi alimentado porque a própria mãe estava psiquicamente morta. Lá está, as mães só dão o que as mães delas também lhes deram. E mesmo assim, elas conseguem cumprir a magia de juntar mais um pouco e passar adiante. Por isso é que a vida nunca corre para trás. Nós, cada vez que passamos adiante, damos um pouco mais. Mas a parte que eu realmente vos queria ler. Ela, uma vez, em casa dela, estava a transplantar um canteirinho em que ela tinha lírios. E ela depara-se com a seguinte. Por alguma estranha razão, havia um grande arbusto morto, mas os restantes estavam cobertos de flores púrpura. Quando o arranquei, o arbusto morto estalava e esmigalhava-se. Descobri então que o sistema radicular estava ligado ao dos restantes lilazes vivos, que se estendiam por toda a cerca. Portanto, ela tinha um canteiro em que uma parte estava morta, mas os outros estavam frescos e fofos. E ela achou isto estranho. Então ouçam. Mais espantoso ainda, o lilás morto era a mãe. Tinha as raízes mais velhas e mais fortes. Todos os seus rebentos estavam bem, ainda que ela já estivesse batida as botas. É a expressão que ela usa, por assim dizer. Os lilazes reproduzem-se pelo sistema de enraizamento de rebento, ou seja, cada arbusto é um rebento enraizado do arbusto principal. Neste sistema, mesmo que a mãe falhe, o filho pode sobreviver. Esta é a tendência e a promessa psíquicas para quem teve poucos ou nenhuns cuidados maternais, bem como para aquelas que foram torturadas pelas suas mães. Ainda que a mãe, de alguma forma, morra, ainda que não tenha nada para oferecer, o rebento propagar-se-á
e desenvolver-se-á independentemente dela e poderá mesmo crescer saudável. Portanto, esta mulher ia simplesmente transplantar um canteiro de lírios e acabou a dar-nos palestra. Mais do que esperar que vocês tenham gostado, porque há assuntos que sinceramente nós não gostamos de ouvir. E se há assuntos que não são agradáveis, o amor interrompido ganha a todos, não é? Espero que vos tenha sido útil, espero que vos tenha colocado em contacto não só com as vossas mães, mas com as mulheres que vieram antes delas. Nós não devemos olhar para a história e sentir só o pesar dela. Eu há bocado disse que ia dar um exemplo menos dramático e depois esqueci-me. Em frente não passa só o trauma. Em frente passam também as grandes virtudes. E o exemplo que eu me lembro, no meu primeiro curso de constelação, nós lemos um doutoramento em que uma mulher fez entrevistas a descendentes de homens e mulheres que sobreviveram ao Holocausto. E os relatos eram, claro, traumáticos, eram de grande pesar, mas também havia muitos em que eles diziam coisas como: eu sinto que passou para mim uma resiliência incrível, uma perseverança absolutamente estonteante, que eu sei que mesmo nas situações mais adversas eu consigo me reerguer e continuar adiante. E quando, por exemplo, nós numa constelação estamos a olhar um tema, é muito comum perceber que aquela pessoa, claro que tomou as dores de alguém, pode estar em lealdade a um familiar ou a um relacionamento passado, a um trabalho passado, mas é também fantástico perceber que houve pessoas, houve antepassados, de quem ela herdou grandes virtudes, grandes talentos, e muitos de nós, as profissões que temos não são ao acaso. Também isso nós pegamos em mão. E não são muitos, não são poucos, como diz a senhora dos apanhados, os que têm a primeira profissão, e ela é dada, entre aspas, a alguém. Nós descobrimos isso no campo. E depois, mais tarde, surge outra, com maturidade. E essa profissão já não é dada a ninguém. É dada a nós próprios, surge como uma prenda para o espírito. E ela só pode nascer porque esse destino anterior se cumpriu, se extinguiu, se pagou. Agora, na tua história isso pode-te doer mais ou menos. Podes não ter que perseverar tanto tempo. Eu ia dizer qualquer coisa importante e esqueci-me, o que talvez significa que não fosse assim tão importante. Mas foi-se. Ok. Vamos terminar. Se eu entretanto me lembrar, eu depois meto nos stories. Tinha que ver com a profissão. Pronto, já me esqueci. Entretanto, se alguém tiver alguma pergunta, que meta aqui rapidinho, que temos todas que cumprir o horário de estar na cama para o nosso sono de beleza. E eu vou tentar deixar a live gravada no YouTube, para quem não teve a oportunidade de ver, pelo menos nestas próximas 24 horas, poder ver. Esta é a força dos campos ancestrais. Os nossos... eu sou muito maravilhosa também porque eu convivo com pessoas maravilhosas, Joana. E tu és uma delas, sem dúvida. Ia-vos dizer, esta é a força dos nossos campos ancestrais. Eles não servem para nos baixar a cabeça. É como se eles nos dissessem assim: olha, nós sofremos isto para que tu agora não tenhas que sofrer, para que tu agora possas olhar em diante. E é muito importante nós conhecermos o que se passou, porque quando nós não conhecemos, nós de certa forma caímos na poça de trilhar os mesmos caminhos. E aproveitar que estamos em março, e eu este março vou estar insuportável a falar de mulheres. Não é de mulheres, feminino.
é de mulheres, humanidade, que de certa forma as mulheres pagam o preço muito alto de parir a todos. E é muito importante que as mulheres estejam juntas, é muito importante que elas partilhem a sororidade, elas apoiarem-se, porque isso era uma coisa que as nossas ancestrais não tiveram. Elas estavam muito sozinhas na experiência de ser mãe, na experiência de ser mulher, na experiência de ser pessoa propriamente dita. E nós hoje em dia temos uma universalidade na comunicação, nós podemos chegar a todo o lado. Estejam com mulheres, sejam muitas, façam o barulho que tiverem que fazer, aprendam umas com as outras, com aquelas que vocês gostam e com aquelas que vocês olham e pensam assim, mas quem é que tu pensas que és? Isso é sempre uma grande aprendizagem, aquilo que nos causa repulsa, aquilo que nos causa uma crítica logo muito aguçada na ponta da língua, é um espelho direto para nós. Portanto, aproveitem para estar com mulheres, porque isso alimenta o nosso feminino e o feminino leva-nos para o campo do mais alegria, mais desejo, mais dinheiro, mais vida, mais vontade de viver. E eu vou aproveitar para falar aqui de uma coisa, porque eu ando a sentir que o Clã Sistémico dia 3 de Abril vai ser um pouco sobre estes temas, das mães, do amor interrompido, do feminino ferido, ou porque foi oprimido, ou porque foi exausto. Portanto, se tu quiseres vir para um grupo que muito provavelmente vai ser só mulheres, se bem que os homens são bem-vindos, e eu aproveito para deixar aqui um comentário que o ano passado, tipo até agora, todas as constelações que eu fiz com homens surpreende-me bastante, que eu acho que eles estão bem mais evoluídos do que aquilo que se calhar se diz nas televisões e nas redes sociais, e que eles estão realmente a dar cartas e a serem, parece-me, em contexto privado, a visão que eu tenho dos homens é que eles estão totalmente a mudar o paradigma e que muitos deles já são aquilo que é o masculino saudável e o masculino em quem se pode confiar. E eu acho que isso são ótimas notícias. Tenho pena que se calhar isso não esteja mais ilustrado na nossa sociedade, porque isso são boas notícias também para nós mulheres. Porque muito sofremos nós por não ter um masculino forte em quem confiar. Portanto, se quiseres vir para um grupo de mulheres maravilhosas, curar o feminino, constelar, ser constelada, representar para as constelações dos outros e tu própria constelares, vem, vê o link na minha bio ou então manda-me uma mensagem que eu trato de ti. Olhem, que fiquem todas e todos muito bem, um grande beijinho de boa noite e um grande abraço. Tchau, tchau! E obrigada por estarem aqui.